A paz da igreja. Vamos começar a leitura de Efésios 4. Amém? Como prisioneiros do Senhor, rogo-lhes que vivem de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que vos digo, quando ele subiu, inclinou as alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa? Ele subiu, senão que havia descido as profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingida a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se, mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtavam, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra doce saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem.
Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para os outros, perdoem-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. A graça e a paz a todos que estão nos acompanhando neste momento. Sejam bem-vindos na pequena exposição que estamos fazendo da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Esta carta aqui, ela é uma carta muito importante para a questão da nossa espiritualidade, comunhão, e tem partes escatológicas nela que nos chama muita atenção. Para quem está nos acompanhando, desde o capítulo 1 ao capítulo 12, em terceiro, nós temos identificado algumas coisas de suma importância para a nossa comunhão e nossa intimidade com Deus. E não somente isso, mas nesta carta o apóstolo Paulo fala de agentes que agem de uma forma exterior ao nosso redor, e também a nossa vida interior, como ela é tão importante. E no capítulo 3, o apóstolo Paulo ele toca a respeito do mistério. Este mistério não é outro se não for Cristo, não. O mistério que o apóstolo Paulo está lidando aqui é diferente do mistério que ele dá em Colossenses. Em Colossenses ele fala um outro mistério que eu não vou revelar aqui. Mas aqui no capítulo 3 desta carta, ele está falando do mistério que é chamado quem? Povo de Deus. E este povo de Deus, ele não está limitado somente a uma etnia, somente a uma nação, somente a usar raça, né? Estranho. Mas eu não vou usar o termo raça, porque raça tem a raça humana, né? Então, raça humana geral. Esquece isso aí. Então, a questão aqui, o apóstolo Paulo está lidando uma questão bastante escatológica. Ele está sendo o porta-voz de uma revelação profunda que Deus deu a Isaías, a Jeremias e alguns profetas a respeito da unidade do povo de Deus com as demais nações. E como eu falei anteriormente, que o apóstolo Paulo ele foi escolhido pela vontade de Deus de divulgar esta mensagem, levar esta revelação às demais nações, para que esta promessa viesse se cumprir, coisa que Isaías já tinha profetizado no capítulo 2 do seu livro, a respeito desta unidade em que haveria entre judeus e gentios, coisa que até hoje os judeus têm resistência. Aí Jesus pega e diz: eu vim para o que era seu, mas os seus não receberam. E todo aquele que receber será chamado filho de Deus. Então, seja judeu, gentil, romano, grego, seja quem for, recebeu a vinda do Senhor na sua vida, você se torna filho de Deus. E as promessas ditas pelos profetas há de se cumprir no automático aqui na sua vida. É muito interessante. E no capítulo 4, o apóstolo Paulo, queridos, ele continua a retomar um pouco a discussão, mas só que ele detalha muito mais. O apóstolo Paulo ele é diferente de Mateus, porque Mateus, quando ele vai fazer a exposição de algum texto da palavra, ele diz: o profeta diz, o escritor do livro, tá? É interessante. Mateus ele faz a citação direta e ainda diz
o nome doutor. E Paulo não faz isso. Para você entender os textos do apóstolo Paulo, você tem que ter intimidade com as Escrituras. Caso você não tenha essa intimidade com as Escrituras, você vai se perder. Vai blasfemar, vai caluniar, vai difamar o texto de Paulo, porque aqui ele insere algumas coisas do Antigo Testamento. Se a gente não conhecer o Salmo 68 e não conhecer Zacarias capítulo 8, você passa batido. E neste texto aqui, ele insere parte do Salmo 68, versículo 17 e 18, e Zacarias capítulo 8, versículo 16 e 17, que são textos que estão relacionados com coisas escatológicas lá no futuro, mas que se cumpriu a partir de Jesus. Tá? Vamos partir. Versículo 1, capítulo 4 diz: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. A nossa amada que fez a leitura, ela fez um texto que é muito próximo desse nosso. Mas o que nos chama a atenção aqui é que o apóstolo Paulo ainda continua sendo o quê? Prisioneiro do Senhor. Prisioneiro do Senhor. Mas ele era prisioneiro do Senhor mesmo quando ele escreveu essa carta aos Efésios, ele estava preso. Ele estava preso, literalmente preso, mas também aqui é uma figura de linguagem que ele usa. Ele aproveita a situação presente dele, literal, para dar uma mensagem também significativa. Ele era preso no Senhor. Em que sentido? De ser escravo de Cristo. É dessa forma, dessa maneira. Ser escravo de Cristo. Aí ele dá um conselho aqui aos Efésios: olha, vocês têm que andar do modo digno da vocação que foste chamado. Qual é o modo digno da vocação que cada servo foi chamado? De servir ao seu Senhor com integridade moral e espiritual. Quando não tem essa valorização de servir com integridade moral e espiritual, você não está valorizando a vocação que Deus lhe deu. Porque todo cristão, todo servo, tem uma vocação. E você tem que ser digno de apresentar esses dons que Deus lhe deu para a sua vida em relação à sua vocação. Aí, quais são os elementos que fazem parte da sua vocação? Primeiramente, 2, humildade e mansidão. Todo cristão tem que ter o quê? A humildade e a mansidão. São os elementos fundamentais. Isso já tocamos anteriormente. Né? Longanimidade, ser longânimo. O que é ser longânimo? Ser longânimo é sempre ter uma espera com toda a paciência. Ser longânimo. Suportando-vos uns aos outros em amor. O que é essa palavra suportar uns aos outros? É que ter as fraquezas e as esquisitices que cada um de nós temos, devemos com amor, um sentimento de
de respeito, é ter paciência com essas esquisitices de um para com o outro. Né? Versículo 3 ele diz: vocês devem se esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Tem pessoas que se esforçam e tem pessoas que não se esforçam. Quando você vê algum servo ou serva caminhando para uma vida que não é os padrões da palavra de Deus, e você logo não se esforça para estar em unidade com ele, para tentar quebrar aquele paradigma que ele está tentando viver, você não está vivendo a unidade do Espírito. E ele coloca aqui essa questão do vínculo da paz. O vínculo da paz é uma articulação. Se você não é uma pessoa que articula diante das adversidades e problemas e situações complexas que tem entre o povo, você não tem essa capacidade de lidar com o outro. E amar o outro para você vai se tornar uma coisa assim bastante insignificante. Então nós só vamos servir a Deus com dignidade se nós amarmos uns aos outros. Se a gente não se esforçar, não vai ter essa possibilidade de nós servirmos a Deus. Vamos servir somente de aparência. Versículo 4 diz: somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Não pode haver a chamada divisão. Não pode ter a chamada dissensão. Quando você percebe que não tem algo que não está de acordo com o corpo de Cristo, não tente destruir e atacar a pessoa em si. A nossa vida ela tem que ter dois sentimentos. Tem que ter a nossa comunhão. Tá. Qual é o objeto do amor? É o bem. Qual é o objeto do ódio? É o mal. Grava muito bem isso, tá? O objeto do amor é o quê? É o bem. O objeto do mal é o ódio. Nós podemos ter amor e ódio? Sim. Devemos ter. Devemos ter. Digamos, uma relação em que as pessoas estão se conhecendo. Deve ter o amor e deve ter o ódio. Aí você pergunta, sim, gente, é estranho isso. Não, é verdade, tem que ter o amor e o ódio. Você tem que ter o amor à pessoa, e você tem que ter ódio pelaquilo que a pessoa faz que não está de acordo com os padrões da palavra. Então, o que é que você vai fazer? Você vai amar aquela pessoa e vai odiar aquilo que ela faz. De negativo. Quer de positivo, você elogia com todo carinho, atenção, mas aquilo que é de negativo, você não vai aceitar, você não aceita nem aquilo que você faz. Então, o amor e o ódio, ele pode nos acompanhar sim, são sentimentos, paixões que fazem nos ter um equilíbrio. Já pensou uma mãe olhando para o filho e ela amar aquilo que ele faz de errado? Vai acabar com a vida do menino. Ou o marido, ou a esposa vê que o marido faz alguma coisa de errado e ela elogiar aquilo que está fazendo de errado, vai acabar com a vida do marido. Então ela deve censurar aquilo, mas amar a pessoa ao mesmo tempo. A mãe deve amar o seu filho, mas censurar aquilo que ele faz.
Porque dessa forma ela consegue, ou ele consegue, resgatar aquela vida. É isso que o apóstolo Paulo está nos dando o entendimento de vínculo. Versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Porque o povo de Corinto, ele estava dividido em relação a isso. Porque, queridos, na igreja de Éfeso, na igreja de Éfeso, havia muita influência do miticismo e da filosofia clássica. E às vezes esses pensamentos, essas ideologias alcançavam os amados e davam uma certa confusão na mentalidade, no pensamento deles. E como é que eles tinham que lidar com isso? Aí Paulo diz assim, olha, há um só Senhor e uma só fé, um só batismo. Você não pode ficar dividido, porque tem o batismo dos judeus e tem o batismo do cristão. Digamos, é muito fácil para a mulher se converter ao judaísmo. Não tem isso, né? É muito fácil. Agora, para o homem é difícil. Porque para o homem se converter, ele tem que cortar o quê? O prepúcio. Mas quando o homem ele quer se converter e tem judaísmo que é mais liberal, o que é que ele faz? O judaísmo mais liberal batiza, como João Batista batizava. Então, os judaizantes aqui, alguns poucos, estavam querendo batizar essas pessoas para o judaísmo. E essa confusão. Aí o apóstolo Paulo ele pegou, passou a dizer que é uma só fé, um só batismo, um só Senhor, que é Jesus. Um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos e age por meio de todos, está em alguns, não, está em todos. Então, o mesmo Espírito que está nos judeus, é o mesmo Espírito que está no cristão não judeu. Então, a mesma ação do Pai que está sobre os judeus, é a mesma que se converteram ao Senhor, é a mesma ação do Pai que está no cristão que se converteu, que não é judeu. Então, todo o poder e todos os dons espirituais, seja do Espírito, os dons de Cristo e a ação do Pai, tá? Tanto no povo israelita que se converte, aos membros, né, israelita que se converte, como também aqueles que não é israelita. É esta parede, este paradigma aqui, Paulo estava falando que Jesus veio quebrar, destruir. Não tem diferença nenhuma. Aí eu me passo, sabe? Eu fico admirado de uma situação. Fico admirado de muitos cristãos adotarem a simbologia judaica para tentar viver aquilo. Acho meio esquisito, sabe? Esquisito isso. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. O que é que eu falei em relação ao dom do Espírito, que é diferente do dom do Pai, no capítulo 12 de Romanos, e o dom do Espírito, que é o capítulo 12 de Coríntios. E aqui o capítulo 4 está falando dos dons de Cristo. Todos têm o dom de Cristo? Não. Nem todos têm o dom de Cristo. Nem todos têm o dom de Cristo. Aqui diz, por isso diz, versículo 8, quando ele subiu à altura, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens.
Ora, quer dizer, subiu senão aquele que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Aqui, queridos, ele está tratando do Salmo 68, versículo 17 e 18. Que o Salmo todo em geral está falando do povo de Israel que saiu do Egito, receberam as tábuas da Torá ali no Monte Sinai. E o Monte Sinai era morada de Deus. Depois saiu de ser morada de Deus, Deus passou a morar ali na tenda do tabernáculo. Depois foi para a cidade de Jerusalém, passou a morar no templo. E depois da morada desse templo, passou a morar no templo de cada um de nós. É por isso que é uma questão profética. Que hoje Deus não tem necessidade de um espaço físico. As pessoas que vão lá para o Egito, no Monte da África, fazer campanha, aí no Monte Sinai, é estranho isso. Porque Deus não está mais lá. As pessoas vão lá em Jerusalém fazer campanha, também Deus não está presente mais lá. O que Isaías profetizou no capítulo 2, no capítulo 57, e Davi profetiza aqui no capítulo 68, é que Deus ele uniu um povo só. Ele mora junto desse povo, independentemente da etnia e da raça. Deus ele fez isso. Deus não se prende mais em estrutura, em espaço. Ah, mas os judeus estão fazendo preparativo para erguer o templo, é verdade? Sim, é verdade. É verdade. Tem o Instituto de Israel fazendo isso. Ele já tem todos os preparativos do templo, só falta a permissão do mundo muçulmano. Mas ali Deus vai habitar. Deus não precisa mais disso. Porque Deus já tem o seu povo separado. Homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes. Em todas as nações, povos do mundo estão espalhados, mas ao mesmo tempo unidos. Unidos no Senhor. E Ele fez isso. Só que este povo que Deus separou para Ele, é regido, é liderado pelos seguintes indivíduos. Versículo 11 diz: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui deve ser pensado que se isso é possível ainda hoje, é possível isso ainda hoje, ter apóstolos, profetas, é possível. Bem, nós devemos colocar os verbos aqui no seguinte: digamos, o apóstolo, ele é o portador de Deus. O profeta, o apóstolo, ele é o representante de Cristo, ele representa Cristo. O profeta, ele é o porta-voz de Deus. Ele portar a voz de Deus. O evangelista, ele faz proclamação, proclamar. Olha o verbo. Proclamar. O pastor, ele supervisiona, ele toma conta, supervisiona. O mestre, o que é que ele faz?
o mestre ele conduz. Então, todos esses verbos, eles não estão parados, eles continuam nativos. Então, entre nós, tem essas pessoas que têm esses dons de apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e mestres. Tem, porque se não tiver esses 5 dons, a igreja perde o sentido de ser. A igreja perde a direção. Se a igreja não procurar identificar esses 5 dons que tem nela, ela vai ficar capenga. Ou seja, a pessoa em si pode ficar capenga. Porque esses dons, eles sempre tiveram idade estimativa. Antes de Jesus, ou no período de Jesus, era um só dom. Qual era o dom? Profeta. Mas Deus, ele é tão gracioso que ele concedeu outros dons. O apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. O apóstolo Paulo, de acordo com Timóteo, ele tinha o dom de profeta, evangelista e doutor, ou mestre. Ele tinha esses 3 dons. Ainda era apóstolo. Então, se não tiver e a igreja local não valorizar esses dons, o apóstolo Paulo diz as consequências disso que virão na vida de cada indivíduo, de cada um de nós. Adivinha. Vocês sabem que ali na tenda do tabernáculo tinha 5 varas que sustentavam o tabernáculo. 5, você confere lá, é 5 mesmo. Essas 5 varas já era referência profética ao que ia acontecer de Deus levantar os 5 ministérios. As 5 varas que sustentavam o tabernáculo é uma referência aos 5 ministérios. Não é? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então o povo de Deus, ele não está só. Deus levantou estas mulheres e estes homens que têm esses dons para poder conduzir o povo. E eles estão em comum acordo, em equilíbrio, para poder levar e abençoar o povo de Deus. Aí você pode perguntar, sim, Jeremias, mas tem sacerdote entre nós? Todos nós somos sacerdotes, mas tem alguns que nos conduz a estar mais próximo de Cristo, da graça de Deus, nesse sentido, através desses dons. Para que serve esse dom? Paulo diz, versículo 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Para isso que serve esse dom. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Deus, de Cristo, desculpa. Tanto o lado dos essênios, como o lado dos filósofos, os essênios, quando eu digo aqui, queridos, são judeus antigos, né? Aqueles que escreveram aquele recopiado livro dos profetas que acharam nas cavernas ali do Mar Morto, são os essênios que fizeram isso. Eles dizem que é o seguinte: a pessoa perfeita é aquela que imita a Deus. Eles estão certos. Então, nós devemos imitar Deus, devemos imitar os homens. Claro que tem influência em nossa vida. E se for influência boa, imite, porque aquela influência boa é de Deus. Mas diretamente devemos nos ligar a Deus e ser influenciado por Ele e imitar a Deus. E esse pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, só acontece através de quê?
quando se aproxima desses dons, junto. Se a gente desqualificar um e ficar com o outro, desprezar um e amar somente o outro, a nossa vida espiritual pode correr um certo risco. E o mundo hoje não está para esse tipo de brincadeira. No interior do interior, onde está só você e a Bíblia, algumas pessoas que não têm muito acesso aos estudos como tem aqui na cidade, você fica à vontade. Mas quando você vem para a cidade e se encontra com um grupo de pessoas que usa a fala, usa o conhecimento humano para poder manipular sua mente, aí você vai precisar muito desses dons espirituais, desses dons de Cristo. É diferenciado uma poli, cidade, do que um local campestre ou um campo. É diferente. Lá é só você uns gatos pingados, que são centenas de milhares e milhões de pessoas, com cabeças diferentes, pensamentos diferentes. E que o povo de Deus está inserido aqui no meio dessa multidão. E se nós não conseguirmos dar o equilíbrio necessário em relação a isso, olha o que vai acontecer. 14. Olha o que vai acontecer. Mas para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. É isso que vai acontecer. Paulo profetizou isso há 2000 anos, e eu e você estamos sujeitos a isso. Você no trabalho, você na rua, você na escola, na faculdade. Você vai lidar com muitas das ideias que não encontram o seu pensamento. Aí, se você tem um bom amparo, quer ver alguém de doutrinar, assim, e levar uma falsa ideologia, é impossível. Porque você está em pleno conhecimento de Cristo, arraigados em perfeita validade da medida da estatura plena de Cristo. Não tem como lhe arrastar. Agora, se você fica isolado, não quer se congregar, não quer se estar próximo, e quer fazer somente decorar textos bíblicos, não vai ser o suficiente. Porque eu conheço pessoas que têm a Bíblia na cabeça. Você fala um texto, um versículo, aí ele me conta de qual salteado. Aí você pergunta o significado daquilo, ela não sabe te explicar. Não é mesmo, querido? É a mesma coisa, a pessoa conhecer a anatomia do corpo, conhece do cabelo até o dedo, conhece. Mas quando vai perguntar a fisiologia daquilo, qual é a sua função, como está ligado aos outros membros, qual a importância, às vezes ela tem dificuldade. E tem pessoas que vêm à congregação somente para decorar textos bíblicos. Ou seja, a congregação não. Ela fica isolada somente para decorar textos bíblicos. E quando vem um tipo de ensinamento lá de fora, pega ela e arrasta, leva ela para uma coisa errada, ela não tem base sólida. Porque ela não teve o sentido daquele texto que ela decorou. Porque ela não está em comum acordo com esses dons que Cristo deu aqui para nós. 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu falei que verdade, e está aqui também nesse versículo aqui, eu estava vendo aqui no grego, que é aletheia, né? A palavra aleteias, no grego, é desvelar, revelar. Olha que eu estou desvelando. Então, de um para com os outros, nós devemos desvelar, abrir, falar a verdade. Falar.
só vai crescer se a gente fizer isso. De que todo o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Porque se uma parte do teu corpo cresce e a outra não cresce, o que é que vai acontecer com você? Uma mutação. Você vai ficar deformado. E se você quer crescer somente você e não quer contribuir com os amados, você vai ficar deformado. Então devemos crescer todos nós juntos, porque nós somos um corpo. O que você está aqui nessa noite fazendo isso. 17. A isto, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. O que é que os gentios fazem? Eles procuram seus próprios interesses. A pessoa mundana procura somente a sua vaidade, somente a sua selfie, somente o amor próprio para si. O cristão que se submete a isso parece caranguejo, é retroceder para trás. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vive pela dureza do seu coração. Quando você volta, que a palavra apostasia é isso, né? É voltar para trás, é retroceder. Quando você faz o efeito caranguejo, volta para trás, o que vai acontecer com você? Vai ter um entendimento escurecido e o seu coração vai endurecer. Porque o pecado ele faz isso. O pecado ele endurece o seu coração e deixa você cego. Você não vê mais a glória de Deus. Você não vê mais nada de Deus. Tudo para você passa a ser insignificante. A oração insignificante, a palavra insignificante, o louvor insignificante, a igreja insignificante. Aquele desejo que você não tem mais de servir a Deus, isso já é cegueira. Aquela falta de paixão pelas coisas de Deus, sabe o que é isso? O seu coração já está duro. O seu coração fica duro. Porque você quer imitar as coisas do mundo em relação às divinas. Os quais, tendo tornado-se insensíveis, entregaram-se à dissolução para com avidez cometeram toda sorte de impureza. Então, olha, o pecado ele é progressivo, né, no sentido negativo. Ele tira a sua vista, endurece o seu coração. O que ele faz mais? Torna você insensível. O que é o insensível? Você já tocou no morto? Eu já toquei. Às vezes eu tenho a oportunidade de tocar o morto. O morto ele está insensível. A pessoa fica insensível, ela não sente mais nada. Vem para a adoração, vem para a oração, vem para o louvor, vem para tudo, ela se sente insensível. Se sente, desculpa, ela não sente mais nada. Ela não sente mais nada. Aí ela vai cometer o quê? Toda sorte de pecado. Ela vai se achar o pecado uma coisa comum, normal para ela. Você quer ver que uma pessoa está distante de Deus? É quando ela considera o pecado uma coisa normal. É muito simples. Ela considerou normal, ótimo. Não tem nada a ver, Deus não se incomoda com isso. Então, ela já está morta espiritualmente. Aquilo que Paulo falou para Timóteo, que alguns estão mortos nos delitos e pecados. Não deixa de ser uma carta também para Timóteo, que Timóteo estava pastoreando esta igreja também aqui em Éfeso. Versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e dele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus. Porque tem várias verdades. Tem.
em várias verdades. Tem a verdade da justiça, tem a verdade da ética, tem a verdade das religiões, mas tem uma verdade que está acima de toda verdade, que é a verdade que vem de Cristo. Ela é superior. Eu não falei no capítulo 1 que a palavra poder para nós, se não tiver preposição ou substantivo, ela perde o sentido. Poder do judiciário, poder do guarda, poder do militar, poder do sacerdote, né? Poder de Cristo, poder dos dons espirituais, né? Lá perde, né? Se não tiver. Mas aqui, queridos, aqui a verdade em Cristo é o seguinte: é aquela verdade que eu falei sobre o poder da ressurreição dele. Porque só experimenta o poder da ressurreição de Cristo aqueles que têm comunhão com ele. Qual o poder da ressurreição de Cristo? É o dinamos? Não. O dinamos, um crente em pecado, um líder em pecado pode orar com um crente que está doente e curar. Pode curar. Não é verdade? O próprio Jesus falou que aqueles que operam milagres em meu nome, naquele dia ele vai dizer: eu nunca vos conheci. Então as pessoas que operam milagres em nome do Senhor, eles não operam no poder da ressurreição de Cristo. Eles operam no poder do dinâmico, é o poder do Espírito, que é um dom. Pode ser o dom de maravilhas, o dom de cura, pode ser um desses dons. Mas não é o poder da ressurreição de Jesus. Porque o poder da ressurreição de Jesus, sabe qual é? É o arqueisis. É o arqueisis. Ele é diferenciado. Só tem esse poder aquele que tem comunhão com Jesus. Quem não tem, não vai ter. Pode ter o dinamos para mostrar que está aparentemente bem com Deus. Você sabia que Deus, às vezes, ele permite isso? Que a pessoa use esses dons espirituais para ela se achar que está bem com ele, mas às vezes não está? O nosso Deus é maldoso? Não é que ele é maldoso. É que a pessoa está tão soberba, tão orgulhosa, achando que ela está bem com Deus, que ela pega dinheiro em campanha, faz um monte de coisa e atrai multidão, ela pensa que está bem com Deus, mas não está. Você quer ver quando a pessoa não está bem com Deus? É quando cobra a sua cura que ela orou e cobra um valor. Aí Deus já está no negócio. Aí já é o espírito do Geazi. É como diz o nosso amado companheiro hoje, é a sinonia. Mas isso é outra situação. Então, as verdades, tem verdades da ética, da filosofia. Bem que a filosofia não se prende muito nisso, ela mais questiona. Da ética, da política, das religiões, mas Jesus ele é uma verdade suprema, superior. Tá? No sentido de que quando trata do passado, quando despojar do velho homem, que se corrompe segundo as consciências do engano. Então, o que é o velho homem, queridos? O velho homem é quando você se deixa levar pelas paixões. A paixão nada mais é do que o velho homem. As paixões nocivas. Porque tem paixões que não são nocivas. O amor, ele não é uma paixão nociva. Ele é uma paixão benéfica. O amor, a humildade,
a longanimidade, são paixões que são benéficas. Mas tem paixões que não são benéficas. O amor ao dinheiro é uma paixão maléfica. O amor ao mundo, aos prazeres do mundo, é uma paixão boa, não, maléfica. É o que o jovem adolescente mais sofre é a paixão. A luta maior do jovem adolescente é o amor pelas coisas do mundo. Porque quando chega a uma certa idade, ele não liga mais para essas coisas. Aquilo se torna uma coisa tão sem graça, que ele não se prende mais. Não se prende mais. Quando a pessoa ela vai se aproximando do Senhor, o mundo para ela vai perdendo prazer. As coisas do mundo, dinheiro, forma tudo isso. Desejo. Até a vida, o amor eros vai se tornando um pouco desgastoso. É o amor da sensualidade. E quando nós temos, mas um pouco ele vai se desgastando. Aí fica o amor fino e o amor ágape. Esse aí jamais pode acabar. Bem, então, o velho homem é isso, são as paixões maléficas. E vós renovei no espírito do vosso entendimento, e vós revistaste um novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. É procedente da verdade quem? O novo homem. Qual é esse novo homem? Eis que as coisas velhas se passaram, e tudo se torna novo. O novo homem nada mais é do que o seu espírito em comunhão com Cristo. Tendo o seu espírito em comunhão com Cristo, você despreza as coisas do velho homem e passa a viver as coisas do novo homem. Esse novo homem, aqui alguns escritores e comentaristas de Paulo diz que esse novo homem é interessante porque no grego, aqui é diferente. No grego, olha aqui como é diferente. 24. Está aqui. 24. Reino âmbito. O que significa isso? Significa que é uma nova humanidade. É um novo ser humano. Então, você vê o ser humano velho para fora. E a nova humanidade que é você, sou eu, sou cada um de nós. Em Cristo, é um novo povo, uma nova humanidade. Então Jesus veio fazer o quê? Trazer essa nova humanidade, que é eu e você, unido com o judeu, com o chinês, com o japonês, com quem for. Nós somos esse novo ser humano. É isso que está dizendo aqui no original. É um novo ser humano. Você é um novo ser humano. Diferente daqueles que estão na sua casa. Seus parentes, familiares, aí fora. Que é o velho ser humano. Os que amam a paixão do mundo. Quando você vê um jovem, um adolescente, ou qualquer pessoa amando a paixão do mundo, você está olhando para o velho homem. Aí quando você vê aquela pessoa que ama a Deus, gosta de ler a palavra, gosta de ler em santidade, gosta de falar do Senhor, você está vendo que é um novo ser humano. É isso que está nos dizendo aqui. Em justiça e retidão procedentes da verdade. Justiça, que é de Gaios, em grego, que é equilíbrio, uma pessoa equilibrada no Senhor. E retidão é ser uma pessoa, assim, nos conformes do Senhor.
Versículo 25. Por isso, você deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aqui é Zacarias. Zacarias, capítulo 8, versículo 16 a 17, Zacarias aqui está profetizando a respeito do novo templo. O novo templo somos nós. O novo templo é você, é eu. O novo templo em que habita o Espírito da verdade. E se você mente nesse novo templo, então é um sinal que você tem que rever seus conceitos. Quais são os seus conceitos? A verdade, a justiça e a retidão em Cristo. Se você está mentindo, então é um sinal que aquilo que Paulo pergunta lá em Romanos capítulo 8, se o Espírito de Deus habita em vós, ele dá uma hipótese. Ele faz uma hipótese e questiona. Se o Espírito de Deus habita em vós, que a pessoa que mente, aí eu vou ver uma problemática agora. A pessoa que mente não tem o Espírito. Agora foi a problemática. E tanto o Salmo 14 como Romanos diz que todo homem é mentiroso. Não é qualquer homem. É todo homem mentiroso. Nós, homens e mulheres, todos nós somos o quê? Mentirosos. Se todo homem é mentiroso, então nenhum homem tem o Espírito de Deus. Olha a problemática aí. Os ateus iam amar gostar dessa problemática aqui. Os críticos que tentam destruir com a Bíblia iam amar nesse momento a minha fala. Mas eis aqui a situação. Eis aqui a situação. Tá? Estamos lidando com verdades. Devemos ter esse contexto aqui bem. Quem é que explica isso? Sabe quem explica isso detalhadamente? Tá? Antes de Paulo, havia um homem que explicava detalhadamente a respeito da mentira. Que é quem? Aristóteles. E quem explica, e quem pega Aristóteles para explicar isso é Tomás de Aquino, que diz que todo homem é mentiroso, é verdade. Todo homem é mentiroso. Toda mulher é mentirosa, e todo homem é mentiroso, é verdade. Como é que o mentiroso vai ter o Espírito Santo? Aristóteles diz, eis aqui a importância. Você que se cansa de apanhar de críticos da Bíblia e ateus aqui, aprenda um pouquinho. Aristóteles diz o seguinte, que há mentiras maiores que são prejudiciais e há mentiras que não são prejudiciais e que não são maiores. Exemplo? Tá. Abraão, quando Sara foi cobiçada ali no Egito e pela prima Abimelec, sabe o que ele disse? Que ela era irmã dele. Ele falou a mentira, falou uma mentira. Falou verdade, também falou uma verdade. Qual foi a mentira? A mentira que ele falou que Sara não era a mulher dele. Não era a mulher dele. Para preservar a sua vida. Não era a mulher dele. Mas que era irmã dele. Era verdade, é porque Sara era irmã de Ló. Sara era irmã de Ló, filho de Arã. E sendo irmã de Ló e filho de Arã, naquela época ela era considerada irmã. Era sobrinha irmã de Ló, de Abraão. E eles eram irmãos próximos, como se fosse prima. A palavra primo significa irmão próximo. Então ele pegou, falou uma verdade, mas ao mesmo tempo omitiu tudo. Tá? Então, essa situação é o seguinte, que
exemplo. Outro exemplo é em Marcos capítulo 9, versículo 5 ou 6, se não falha a memória, que os discípulos viram a glória de Deus e falaram, é necessário nós colocar uma tenda para o Senhor, para Elias e para Moisés. E mais embaixo diz que eles ficaram atordoados, não sabendo dizer o que falar. Não sabendo dizer a respeito da situação. Porque se a gente tentar descrever a glória de Deus, a gente vai mentir. É por isso que Paulo falou que ele não quis descrever, porque ele poderia falar palavras, coisas inefáveis. Até porque as nossas palavras não conseguem descrever. Então, queridos, quando não se consegue fazer muito isso, que é menos, não deixa de ser uma mentira. Porque a palavra mentira significa o desvio. E todos nós estamos sujeitos a desvio. Mas tem aquele que, em vez de desviar, por não gostar, ele gosta de desviar mesmo. É esse gostar que está na situação. Está vendo que uma situação é complexa? Então o apóstolo Paulo, ele nos dá essa questão. Se você gostar, você não tem o Espírito de Deus. Agora, se você odiar a mentira, você tem o Espírito de Deus. Ponto, resumido. A problemática. Então, aquele que gosta do pecado não tem o Espírito de Deus. Aquele que odeia o pecado tem o Espírito de Deus. Tá? Aí ele diz aqui, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. O que é que ele está usando aqui? Está usando uma situação bastante próxima ali no seu contexto, em que havia briga entre os judeus. Aí, para acabar com a situação, para ninguém dormir com a contenda, o outro judeu ia lá pedir perdão, antes do pôr do sol. Olha, tá chegando o pôr do sol, às 18 horas, vai lá e pede perdão, desculpa para o teu irmão. Para te não ficar com isso a noite toda, porque tu não vai dormir direito. Entendeu? Então você quer ver a pessoa que tem problema de sono, a pessoas que têm problemas de dificuldade de dormir, às vezes geralmente uma mágoa, um ódio que ela guarda. Meu irmão, olha se consiga, antes do pôr do sol, vá lá e peça perdão. Não deixe que essa ira venha chegar até o pôr do sol, senão você vai se dar muito mal. Não deixe lugar ao diabo. O diabo se torna ainda um agente exterior, como disse o apóstolo Pedro, né? Ele anda ao nosso derredor, pronto para devorar qualquer um. Vai dar brecha que ele vai devorar. Né? Ele não descartou isso aqui. Aquele que furtava não furte mais, aquele antes trabalha fazendo com as próprias mãos, que é bom, para que tenha com ele o que acudir ao necessitado. Aqui não tem que explicar muita coisa. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é uma palavra torpe? Uma palavra assim, sabe? Chula. Tem um pregador ele falando, meu irmão, vai, sabe? Ele usa mesmos termos. Em cima do povo. Isso é palavra torpe, é palavra chula. Já pensou Jesus falando palavra chula? Jesus imitava a Deus. Jesus, homem, imitava a Deus. Ele, sendo Cristo, nós devemos imitar. Palavra chula, né? E se unicamente que for boa para a edificação conforme necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Quer transmitir graça? Fale a palavra de Deus. Aos que ouvem. 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, a qual foste selado para o dia da redenção. O que é entristecer? Entristecer aqui
ele pega também esse aqui e joga no Salmo 104, que fala que o povo de Israel foi resistente. O povo de Israel foi resistente à voz de Deus ali. Mas numa tradução diz que o povo de Israel foi resistente ao Espírito Santo. Essa resistência, queridos, nada mais é do que a blasfêmia do Espírito. Jeremias, eu não sei o que é blasfêmia do Espírito. Sabe o que é? É você resistir ao Espírito. Você não deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida e você gostar, se apaixonar pelo que o mundo lhe oferece. Aí você se submetendo a isso, você está sendo resistente. Você está resistindo ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o nosso selo, ele nos selou. O que é um selo? Um homem rico, um homem de alto nível, ele pegava uma cera como essa, derretia no fogo, no seu anel, ele lava na cera, colocava na sua propriedade. Um homem rico, um homem de suma importância no mundo, fez isso em cada um de nós. Ele nos selou com o seu Espírito. Nos concedeu isso. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Quer dizer, aqui, ele diz longe de nós. O que? Amargura. O que é amargura? É rancor. Cólera. O que é uma cólera? A pessoa se irrita com qualquer coisa. A ira é a pessoa que está sempre de mau humor. E gritaria, gritando, bate-boca. E blasfêmias. O que é blasfêmias? Blasfêmias é fazer de pouco daquilo que as pessoas fazem. E bem assim toda malícia. O que é o malicioso? O malicioso é aquele que usa de brincadeiras para querer desqualificar aquilo que você faz para Deus. E por último, antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Porque se fizermos isso de perdoar uns aos outros, em amor a todos, é interessante que ele coloca no grego, irmãos, passi, então, passion. Assim, é de todos em todos. É de todos em todos. Eu devo amar os que estão todos aqui e amar os todos que estão lá fora. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É bem próximo do que Paulo diz que o escritor de Hebreus fala. Né? Pode ser que ele tenha escrito isso. Né? Então, ele está revelando aqui um novo povo de Deus. E esse povo de Deus tem uma liderança que alimenta eles com a palavra, que são o quê? Os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Já passou, não caia nessa. Passou e ainda continua. Era, ainda é. Era, ainda é. Porque o verbo, ele continua na ativa, no infinitivo. Presente no infinitivo. Continua e presente. Porque esse novo povo, essa nova humanidade, que no grego nos dá se parecer, essa nova humanidade é conduzida por essas pessoas. Então, por isso, o apóstolo também diz, não deixai-vos de congregar. Olha o motivo.
Qual o motivo? De estar próximo de um pastor, de um evangelista, de um mestre, de um apóstolo e de um profeta. É assim, queridos. Devemos ter toda a cautela, porque hoje nós somos templo do Espírito Santo. E se o Espírito Santo habita em nós, nós devemos jogar por terra toda a amargura, todo ressentimento, toda a ira, todo o ódio, todo o rancor, porque o templo do Espírito não pode ficar sujo. Se ele ficar sujo, ele não vai habitar. Ele tem que estar limpo para poder habitar. E como é que ele vai estar limpo? É quando você tem a sua vida de amor e ódio. Amor a Deus e ódio em relação ao pecado. A minha relação com a minha mulher, com certeza, ela tem ódio daquilo que há de negativo em mim. Como eu tenho ódio daquilo que há de negativo nela. Mas o que faz permanecer entre eu e ela é o amor. Tem que ter para com ela e ela para comigo. Mas se não tiver ódio, é só amor, não é nessa. Esquece isso que o mundo diz que é só amor, isso é tudo para furar. Mas o apóstolo Paulo falou lá que o amor tudo pode, tudo faz. Sim, tudo pode, tudo faz, é verdade. Isso na sua ação. Mas você tem que ter ódio ao pecado, ódio à iniquidade, ódio ao mal, tudo isso para que você siga a sua vida com justiça e retidão. Dessa forma que Deus nos quer. Um novo povo. E você é um apóstolo, você é um profeta, um evangelista. Deixe esse dom despertar em você aí, porque foi Cristo que lhe deu. Tá bom? Grande abraço. Agradecemos muito a oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Qualquer dúvida, qualquer contribuição, pode mandar, que a gente está muito bem-vindo a querer aceitar a sua proposta. Deus abençoe.